Bom dia, Thanks God Every Day dessa sexta-feira. Vamos lá ler a palavra do dia, da semana. Nós estamos lendo essa semana Mateus 6, Nós falamos sobre Mateus 6 de 24 até 34. Bom dia. Vamos lá. Vamos ler o versículo 31 e seguintes, Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Portanto, todas essas coisas os gentios buscam, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos ou ansiosos, pois com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Bom dia, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Palavra poderosa, Inclusive estamos terminando hoje essa semana do Thanks God, Nós vamos até hoje, sexta-feira, e falamos sobre ansiedade, Então, se você não viu todas, está tudo gravado no IGTV. Tem uma pasta, do IGTV chamada Ansiedade, está tudo lá. Mas eu sugiro também que você debruce, em cima dessa passagem. Pegue aí Mateus 6, de 24 a 34 e faça como eu também fiz, Eu agarrei em Deus e falei: Deus, só tem que me dar revelação, só tem que mostrar, porque eu conheço essa passagem, pode-se dizer, quase de cor, Mas só que não tinha tanto sentido, eu não tinha muita revelação, É aquela coisa, eu entendia da palavra, entendia aqui com a mente, mas ao mesmo tempo eu não tinha revelação, não tinha falado tão forte no meu coração. E eu fiz isso a semana passada inteira, e também aqui falando com vocês, eu também fiz isso durante a semana, sempre pedindo a Deus um nível mais profundo, um nível além, Sempre nós temos que pedir a Deus um nível além, E eu falo sempre, vocês sabem disso, eu peço a Deus, qual é a chave para esse próximo nível, E muitas vezes é um entendimento que está faltando, Um entendimento como revelação. E para mim ficou muito claro, espero que tenha ficado para você também, a importância, de discernir a diferença entre trabalhar para pagar as contas, nossas obrigações, o que é bom e o que é certo dentro de um padrão do mundo, Mas servir ao reino, é aí que está a chave, Quando eu sirvo ao reino, eu me coloco a serviço das pessoas que Deus quer. E isso é sempre grande, isso sempre volta para nós, Porque pagar as contas, sustentar a família, cumprir as obrigações, tudo isso Deus sabe que nós precisamos. Então nós temos que ir virando essa chave e ir cada vez mais para essas águas profundas que Deus tem nos chamado nesse tempo, Nós estamos num tempo muito especial realmente. E hoje eu queria deixar para vocês, fechando o assunto da semana, de ansiedade, eu quero reforçar. Você que sente ansiedade, eu sei exatamente o que você sente, Como eu contei, acho que no primeiro ou no segundo dia, eu sofri de ansiedade durante muito tempo. Eu tive distúrbio da ansiedade diagnosticado. Então, assim, não era que eu ficava um pouco ansiosa, virou uma doença, uma patologia, Quando você é diagnosticado com distúrbio da ansiedade, que são ali meio que primas e irmãs, As doenças chamadas distúrbios do humor, muito comum no dia de hoje, que é a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, são sofrimentos muito comuns no dia de hoje e são um pouco parecidos e acabam um puxando muito o outro. Então quem não cuida de um distúrbio, isso acaba avançando para outros distúrbios, A cada dia basta o seu mal, Nós estamos vivendo em dias maus, assim, não tem como a gente mudar. O que nós podemos mudar é como nós estamos participando disso, Mas o mundo está muito diferente, vamos dizer assim, depois a gente fala sobre isso. Mas então, quando eu falo que eu sei o que é ansiedade, eu vivi na pele, em todo o corpo, porque na verdade a ansiedade, ela gera uma descarga de adrenalina muito forte. E então, por exemplo, imagina uma ansiedade correta. Você tá, por exemplo, você vai pegar um ônibus ou um avião e você vê que o tempo não vai dar e você tá ali entrando já em parafuso. A ansiedade, ela fica muito alta. Correria para pegar ou um avião ou um ônibus para não perder uma coisa importante.
Nesse momento, para dar conta do que você tem que fazer, que é de alguma forma acelerar e chegar no ônibus ou no avião, o seu corpo ele joga uma descarga de adrenalina para te fazer reagir. E isso te ajuda, porque se você ficasse lenta, tranquila e a hora passando, talvez você perderia o avião ou, ou o ônibus, né? Então essa descarga de adrenalina, ela é uma coisa natural e ela é uma coisa boa. Bom dia, vocês estão entrando aí, Paula Kleber. Então essa descarga de adrenalina, ela é interessante e ela vem desde sempre, né? É aquela questão do lutar ou do fugir. Então se eu tenho um avião para perder, ou se eu encontrasse uma onça no meio do caminho, nas duas situações eu preciso de uma descarga de adrenalina para reagir e fazer acontecer. O problema da ansiedade é que nós trazemos essa descarga de adrenalina para o nosso dia a dia. E aí a gente começa a ficar ansioso com coisas grandes, pequenas, importantes, não importantes. A gente começa a ficar com tudo, né? Bom dia, Jairo. Então a gente começa a ficar com ansiedade em relação a tudo, e isso vai entrando no que eu chamei aqui de looping infinito, que você pode chamar também de círculo vicioso. Você fica muito ansioso e você não faz o que tem que ser feito. O resultado daquilo te gera outras preocupações. Você fica mais ansioso porque tem outras coisas acontecendo. E aí você não se torna a melhor pessoa, por exemplo, para sua companheira, para o seu companheiro. E aquilo gera uma briga e você fica mais ansioso porque agora o casamento tá ruim, e o financeiro tá ruim, e a saúde tá ruim. E vai virando um loop infinito. E isso, além de tirar toda a vida plena, então quem vive nessa situação não tem a vida plena que Jesus trouxe para nós, mas tem um outro lado ainda. Nós podemos morrer literalmente. Literalmente. Então tem a crise de ansiedade, quando ela chega num momento da falta do controle, tipo, perdeu totalmente o controle, a pessoa pode inclusive infartar. Seria o nível final de uma ansiedade não cuidada. Então, ao mesmo tempo que nós temos que cuidar disso, nós temos que buscar a cura disso. Então, nós temos essa responsabilidade de autocuidado, as duas coisas. Nós precisamos cuidar para ficar melhor, administrar isso ou remediar, mas ao mesmo tempo nós temos que buscar a cura definitiva disso, né? Eu passei pelas duas situações, então eu falo de muito do que eu vivi, né? Durante muito tempo eu administrei isso, eu remediei ao longo do tempo, enquanto eu recebia e buscava desesperadamente, né, a cura disso. Eu não admitia viver nisso por toda a vida, né? Então eu busquei a cura. Então eu vou falar dicas das duas coisas, né? Primeiro, como remediar isso, ou como administrar essa agonia, essa angústia, né, que fica dentro de nós, né? Vou dar algumas dicas, né? Primeiro, quando nós estamos no looping da ansiedade, as vozes que ficam dentro de nós, elas ficam muito frequentes e elas não falam não, elas gritam, as vozes. E que vozes são essas? Essas vozes, na maioria das vezes, são vozes nossas mesmo, são vozes da mente. E as pessoas culpam muito Satanás, né? Também pode ser dele, também acontece, da voz do inimigo, acontece sim. Só que assim, ganha disparado as nossas próprias vozes. Então às vezes a gente fica achando que o problema é espiritual e muitas vezes o problema está dentro do cérebro, nos registros. Então nós temos que ter esse discernimento, que hora que é uma voz espiritual do mal, ou de repente uma voz de Deus, que Deus fala também conosco, lógico, né? Então nós temos essa voz espiritual. E que hora que é a nossa própria voz, que é a voz dos registros, humano, totalmente humano. E também tem as vozes das pessoas que estão próximas de nós, que nem sempre são as boas vozes também. Mas a voz que realmente mais nos perturbam são as vozes da nossa própria, dos nossos próprios registros, são as vozes do nosso cérebro. Essas são as vozes que mais nos fazem sofrer, pasmem. Essas são as vozes que mais nos fazem sofrer. Mas também não se deixe enganar, porque o inimigo de Deus, o que ele mais quer e o que ele mais tenta todos os dias é dar assim, o melhor dele para fazer conosco é tirar a nossa paz. Porque quando nós estamos sem paz, todas as outras coisas vêm junto e a confusão está feita. Então ele realmente investe pesado em tirar a nossa paz. Nós temos que estar atento a isso também. Mas as vozes que estão dentro de nós, que falam com muito mais frequência, são aquelas vozes que ficam tentando adivinhar o futuro com parte negativa, né?
Então, estou envolvida, eu preciso de uma solução, eu preciso de uma resposta, ou eu preciso de alguma coisa, eu preciso resolver uma situação, e essa situação está me deixando com ansiedade. As vozes que estão aqui dentro, elas trazem os registros de tudo que já deu errado conosco, e fica lembrando. Naquela situação igual, você se ferrou. Naquela situação igual, fulano não sei o quê. Naquela situação igual, você teve tal problema. E fica lembrando de registros. Então, a primeira dica, muito importante, assim, fundamental para nós, é identificar quando a voz está aí dentro e falar contra ela. Por exemplo, estou aguardando alguma coisa acontecer amanhã. Amanhã é sábado e eu estou na expectativa de que alguma coisa tem que dar certo amanhã. E aí eu quero que dê certo. A voz fica dizendo que vai dar errado. Se eu identifico essa voz, autoconhecimento. Eu identifico essa voz, eu começo a falar com ela. Quando ela fala, vai dar tudo errado, eu posso abrir a minha boca e falar, já deu tudo certo. Fulano vai vir, vai acontecer o melhor. E se tiver muito difícil de falar isso, porque na verdade é assim, é igual a pessoa que está com anemia, não sei se você já teve ou ouviu alguém por perto, né? Eu já vi, gente, nunca tive não. Mas quando você tem, uma pessoa tem anemia, ela precisa comer bem. A última coisa que ela quer é comer bem. Então nós sempre negamos o que vai ser remédio. Nós não queremos tomar, é igual a criança, toma um remédio, não quer tomar um remédio, né? Então a gente nunca quer tomar o remédio que vai nos ajudar a sair dessa situação. Então às vezes é tão difícil. E aí o que eu já fiz e sugiro demais da conta, que é o que é chamado oração científica. É quando você pega um texto, pode ser um texto bíblico, tipo uma frase, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Não sei, pega algum versículo que faça sentido para você, ou então uma frase de efeito. Uma que não é versículo, mas é forte para você. E você pode pegar essa frase, e eu fiz isso durante muito tempo. Eu escrevia mesmo e colocava na minha frente. Eu sempre faço isso. Quando a ansiedade quer encostar, eu já faço e já coloco na minha frente. E eu passo o dia repetindo, o dia repetindo, o dia repetindo. É um bombardeio na voz. Porque o seu cérebro ele fica ocupado lendo e repetindo o que está na sua frente, que você já escreveu, e aí sobra pouco espaço para a voz te perturbar. Então essa é a primeira dica. Use a oração científica a seu favor. Isso é oração científica. Segunda coisa muito interessante que já funcionou demais para mim, eu sei que vai funcionar também para você, para qualquer pessoa que tenha ansiedade. Fazer um esforço em desacelerar. Desacelerar. Porque quando nós estamos na crise de ansiedade, que pode ser a patológica ou só uma ansiedade maior, tudo que nós queremos é sair endoidado correndo. A gente tá na adrenalina, lembra que é a adrenalina. Então quando se eu estou parado demais, isso não é ansiedade, né? A ansiedade vem com adrenalina e dá vontade de fazer. E quando eu não faço, eu penso. Então é um excesso. Então eu faço o contrário. Eu desacelero. E como que eu consigo desacelerar? Uma coisa fantástica, que vale assim, essa dica vale $1 milhão. Respirar profundamente. Se você respirar 10 vezes profundamente, eu duvido que a adrenalina não cesse, se a ansiedade não diminui. Só que tem um problema. Quando nós estamos nesse looping, nós não queremos desacelerar. É muito louco, gente. Esse negócio é muito doido. A gente não quer desacelerar. Você quer acelerar, você quer pisar o pé no acelerador e avançar com tudo pra cima. A adrenalina que tá dentro de você te impulsiona pra uma doideira, pra uma loucura. E aí você não quer respirar fundo. É muito doido, experimenta, depois me conta. Eu sei como é que é. Você respira uma vez e a segunda vez parece que é difícil. Que coisa louca. Onde é que é difícil respirar fundo? Só que é difícil por conta da descarga de adrenalina que já está em você, te deixando assim, acelerado. Respira 10 vezes profundamente. Depois você me conta se você consegue continuar do mesmo jeito depois da 10ª respiração profunda. Impossível, né? Outra coisa muito bacana que sempre me ajudou foi pisar na terra. Então, eu aqui em Goiânia tem muita praça, né? Então eu vou às vezes pra uma praça quando eu tô assim meio assim, aí eu vou, sempre fiz isso, né? Faço uma corridinha, uma caminhada, chego no lugar, eu tiro o tênis. Tem até foto minha, de vez em quando eu tiro tênis mesmo, assim, tiro o tênis e piso na terra, ou então eu piso na grama.
E isso faz uma troca de energia que é muito bacana. Respira fundo, pisando na terra ou na grama e vê se você consegue continuar ansioso. É difícil. É difícil. Pode continuar, mas é difícil, né? Outra coisa, você tem um hobby? E aí quando eu pergunto isso, as pessoas normalmente falam que sim. E normalmente me passam uma listinha de coisas que fazem que não é hobby. Por exemplo, treinar não é hobby. Você treina para ter um objetivo específico, ou para ter saúde, ou para trabalhar o corpo, né? Então, o hobby, ele não pode ter um objetivo. O hobby é uma coisa que você faz e gosta por fazer. Por exemplo, o meu hobby são minhas plantas. Eu não vendo planta, eu não dou pra ninguém, nada, eu só faço isso, eu mexo na terra, eu fico ali, quando eu tiro pra cuidar, eu fico às vezes uma tarde inteira ou uma manhã toda, normalmente um sábado, um domingo, eu fico ali só cuidando, só por elas mesmo, é por mim e por elas, então eu não tenho nenhum ganho adicional com isso. E isso é um hobby. O hobby, se você faz, por exemplo, crochê e vende, isso não é hobby. Você pode gostar de fazer crochê, mas nada que tenha um segundo ganho é hobby. Então responde depois pra mim, você tem um hobby? Você faz alguma coisa só porque gosta de fazer? Ou tudo que você faz tem algum objetivo específico, algum ganho adicional, né? E você tem aí, agora eu vou pegar vocês. Você tem uma listinha de 5 coisas que te faz bem. Uma listinha de 5 coisas que te fazem bem. E bom dia, Selmar, bom dia, Polly também que entrou aí agora. Você tem essa listinha? Eu tenho essa lista e essa lista fica visível para mim. Porque quando a ansiedade ela quer me pegar de novo, porque na verdade é o seguinte, presta atenção que essa informação é importante. Aquele pecado que já foi o seu pecado comum, porque eu vejo a ansiedade na minha vida, eu sempre vi como um pecado. Eu já falei isso pra vocês, expliquei nas outras conversas, né? Então, quando você caiu num pecado, quando um pecado foi comum pra você durante muito tempo, a tendência é ele voltar. Então, de vez em quando, a ansiedade ela bate na minha porta e fala: alô, cheguei. E eu tenho que dizer pra ela: aqui não, querida, vai bater em outra freguesia, né? E eu faço isso, fechando a porta na cara dela com minha lista de 5 coisas que me fazem bem. Na minha lista de 5 coisas, tem coisas que são importantes pra mim, que talvez não faça nenhum sentido pra você, mas essas 5 coisas, quando eu faço, eu desacelero e me faz muito bem. Eu vou falar 5 coisas aqui, mas você talvez não se identifique, você não precisa se identificar, você só tem que ter a sua lista de 5 coisas. A minha lista de 5 coisas é o seguinte. Bom dia, João, seja bem-vindo. Minha lista de 5 coisas eu gosto de ler. Você fala: detesto ler. Tá, mas eu gosto, é a minha lista de 5 coisas, dá licença. Você tem que ter a sua lista de 5 coisas. Eu gosto muito de ler. Ler me faz muito bem. Se eu leio então perto da natureza, eu dou uma viajada na maionese, eu volto outra pessoa. Então às vezes eu tô aqui trabalhando, eu trabalho em casa, né? Às vezes eu tô estressada, eu desço, eu vou lá pro jardim, que eu moro no condomínio, eu vou pro jardim, eu sento no chão literalmente e abro um livro. Isso me faz bem. Pronto, é uma lista de 5 coisas, né? Então ler, orar, muitas vezes eu paro no meio e falo: agora é só eu e o Deus, e desliga o celular, põe no silencioso, é só eu e Deus, e eu tenho aquele momento com Deus, às vezes no meio do dia, só pra poder dar uma desacelerada. Eu gosto de correr, eu gosto de mexer com as minhas plantas. Então, às vezes eu tô muito angustiada, eu vou simplesmente mexer com as minhas plantas. E eu gosto de imaginar. Deitar, às vezes eu paro tudo, deito e eu fico trabalhando a minha imaginação, viajando na maionese. E quando eu volto já sou outra. Eu tenho mais coisas, mas essas são 5 coisas que pra mim não falha. E você, quais são a lista de 5 coisas? Escreve e deixa fácil perto de você, porque quando a ansiedade bater, você tem que pôr a mão nisso e fazer isso por você, né? Bom dia, Lília. Então essas aí são as dicas, né? E a última dica que eu dou pra você é o seguinte, né? Nosso tempo já tá acabando. Não seja o salvador do mundo. O mundo já foi salvo. O mundo já tem um salvador. Não seja você o salvador de ninguém. Nós não somos salvadores. Nós viemos para servir as pessoas, sim. Mas carregar nas costas e salvar pessoas não está na nossa descrição de cargo, tá? Falando aqui como RH. Não está na sua descrição de cargo salvar ninguém. Nós estamos aqui só para servir. O Salvador é outro. Então não tente pegar uma carga que não é sua, porque a carga dele é leve e suave, o jugo é suave, mas quando você pega a carga que é dele e põe nas suas costas, fica pesado demais. Nós não temos estrutura para ser Deus, tá? Então tira essa carga. Muitas pessoas vivem na doideira, na ansiedade, porque tentam carregar o que não é para carregar.
né? Essas são as dicas para administrar enquanto você recebe a cura. E para fechar, falar só uma coisa que nós já falamos. Ontem eu falei muito sobre isso aqui. A cura está em 3 coisas. Se dedique intencionalmente a essas 3 coisas. O que é intencionalmente? Eu falo, todo dia eu vou dedicar tanto, eu vou dedicar intencionalmente para ter essas 3 coisas. E é na ordem. Tem essa ordem. A primeira coisa, a cura está na intimidade. Intimidade com quem te criou. Não é possível ter esse equilíbrio nessa terra sem conexão diária com a fonte. Isso traz o equilíbrio. Intimidade com a fonte me revela a segunda coisa na ordem, que é minha identidade. Eu sei quem eu sou. Eu não me acho, não. Eu sei quem eu sou. A minha identidade revelada me traz uma calmaria, uma tranquilidade, porque eu sei que eu não sou uma escrava. Eu sei quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu sei a que eu tenho acesso nessa terra. Segunda coisa. E a terceira, na sequência, como eu falei, a ordem é importante. O meu propósito. Por ter intimidade diária com a fonte, eu me jogo na fonte todos os dias, eu me lavo na fonte, eu me renovo na fonte todos os dias, eu sei então, por conviver diariamente na fonte, eu sei quem eu sou. Por saber quem eu sou, eu sei o que eu vim fazer aqui na Terra. Eu não estou humana por acaso, porque eu caí do céu, não. Eu estou humana para cumprir um chamado e um propósito. E isso, quando eu cumpro, estou cumprindo, estou envolvida nessa energia do propósito, outras coisas perdem o sentido. E isso me traz uma inteireza, um equilíbrio, uma vida plena que não é possível só remediando. As primeiras dicas que eu dei são boas. Funcionou comigo, eu administrei durante muito tempo. Eu pude, inclusive, não usar os remédios. Eu pude não usar remédio para ansiedade enquanto eu recebia a cura, porque eu soube administrar. Eu não representava um perigo para mim mesma. Eu não ia infartar de ansiedade, porque eu estava administrando através dessas dicas todas. Mas a verdade é que eu buscava a cura e hoje eu tenho a cura. Então a cura vem de intimidade, de identidade, de propósito. É isso que eu desejo para mim e desejo para você, enquanto nós caminhamos aqui nessa terra, até o dia de voltar para casa. E aí tudo vai passar. Esse tempo aqui, essa terra aqui é uma terra de luta, onde o dia tem o seu próprio mal. Mas vai chegar um tempo que nós vamos voltar para casa. E em casa nós vamos viver uma outra realidade. Beijo no seu coração, Deus te abençoe. Thanks God Every Day, de sexta-feira, encerra a semana e eu te espero na segunda-feira, se Deus quiser.